Vocês já repararam que toda virada começa com atitudes, com planejamento, com decisões, com mudança de hábitos, mudança de focos. E quando você se dedica 100% a essas viradas, elas vão acontecer. Eu vou estar falando sobre um jejum aqui que acelera essa mudança, que acelera os céus a seu favor, para que as mudanças ocorram de maneira mais rápida e mais certeira. Toda a grande virada começa antes de qualquer movimento visível. Antes de Deus mudar as suas circunstâncias, Ele muda posições espirituais. Antes de Deus alterar os ambientes externos, Ele trata profundidades internas do nosso ser. O jejum é um instrumento de Deus que Ele usa para preparar as pessoas para transições que, se chegassem sem esse preparo, destruiriam em vez de estabelecer. A Bíblia nos revela que ninguém cruza uma virada espiritual sem passar por um período de esvaziamento. Deus nunca promove alguém sem antes reduzir aquilo que ocupa espaço demais dentro dele. O jejum não é ausência de alimentos apenas, é o processo de desocupação da alma, para que o propósito de Deus tenha o lugar. E assim, falando assim, ensinando, o Senhor Deus nos diz: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles. Então, perguntar, se orientar, buscar conhecimento, buscar entendimento, qual que é o bom caminho? São veredas já antigas, que quem andou por esse bom caminho teve bom êxito, teve bom lucro. E por esse caminho é que se deve andar. Jeremias 6,16. Antes de qualquer virada, Deus está te chamando para parar. Antes de você acelerar para arrancar, Ele manda você refletir. O jejum, ele cria esse lugar de pausa santa, onde a alma para de correr e o espírito volta a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas pedem grandes mudanças, elas não acontecem se você não fizer mudanças internas primeiro. Mas não suportariam viradas se as mudanças viessem hoje. Por isso, muita gente que, quando ganha muita coisa de repente, por não estar preparado, perde tudo de repente. As viradas espirituais não são diferentes. Elas não são apenas bênçãos, são responsabilidades ampliadas. Se você não tem disciplina no pouco, não terá no muito. O jejum prepara você para sustentar o que está prestes para receber. Elias viveu isso. Após uma vitória pública muito poderosa no Carmelo, ele entrou em colapso emocional. E a virada não foi fogo do céu, mas foi silêncio que veio depois. Ele levantou-se e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, então ele comeu e bebeu, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19:8. Então você imagina uma pessoa que come e faz um jejum de 40 dias e 40 noites, andando pelo deserto, sol escaldante de dia, frio à noite, somente com a força daquela comida que ele comeu lá atrás. Ele andou 40 dias. Isso foi um jejum de 40 dias e 40 noites. Por isso são os três personagens que tiveram esse jejum de 40 dias e 40 noites. Foi Moisés, também no Monte Sinai. Foi Jesus no deserto e foi Elias. Ele comeu ali essa comida dos anjos e depois ele caminhou 40 dias e 40 noites.
E deve ter sido um caminho de diálogo interno com o Senhor. O caminho de 40 dias foi um jejum espiritual disfarçado de uma caminhada muito longa. Deus afastou Elias do barulho, dos aplausos e da pressão. A virada de Elias não estava no espetáculo, mas no realinhamento com Deus. Deus não falou no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou no sussurro. O jejum, ele afinou a audição espiritual para que Elias pudesse, ao final dos 40 dias, ouvir o que só é dito em voz baixa. E toda grande virada exige mudanças de mentalidade, não apenas de cenários. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O jejum, ele confronta seus padrões mentais antigos que não sobrevivem no novo nível que o Senhor quer te colocar. Se a sua mente não mudar, a sua virada se torna um retrocesso disfarçado. Neemias, ele recebeu uma notícia que quebrou seu coração. Mas antes de Neemias reconstruir os muros, ele entrou em um jejum. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Observem a ordem: dor, jejum, oração, estratégia e ação. O jejum foi o portal entre a dor e a reconstrução de Neemias. Sem ele, Neemias teria reagido emocionalmente. Com o jejum, ele respondeu espiritualmente. A virada da história de Jerusalém começou no lugar invisível. Jejum é o lugar onde Deus muda a sua leitura da sua realidade. O que antes parecia atraso para ser uma proteção, o que parecia perda passa a ser agora livramento. O jejum, ele ajusta sua lente espiritual para enxergar melhor e mais longe. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, Salmo 119, 18. Há viradas que não acontecem porque a pessoa insiste em interpretar o futuro com lentes do passado. O jejum, ele remove essas lentes erradas. Jesus ensinou algo muito profundo quando falou sobre o vinho novo. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Lucas 5,37. O jejum é um processo de tornar o odre novo. Deus não derrama uma nova estação em estruturas emocionais antigas. Ele prefere atrasar a vida do que permitir que você a perca por não conseguir sustentá-la. Moisés, ele também jejuou no monte antes de descer com as 10 leis. E a virada de Israel como um povo organizado não veio com milagres apenas, mas com uma direção clara. O que Deus entregou para Moisés após 40 dias no monte com jejum e oração? As 10 leis. O que são as 10 leis? Direcionamentos claros para viver o centro da vontade de Deus. E estive ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Pão não comi, água não bebi. Êxodo 34, 28. O jejum separou Moisés do ruído do povo para que ele trouxesse direção para o povo. Viradas verdadeiras sempre exigem afastamentos temporários do barulho do mundo. Há um padrão bíblico muito claro. Antes da virada vem o deserto.
não como um castigo, mas como uma preparação. Lembrai-vos de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8, versículo 2. O jejum, ele revela o coração, ele expõe a murmuração escondida, o orgulho disfarçado de fé, a ansiedade travestida de zelo. Deus trata tudo isso antes de virar a página da sua história. Esther entendeu isso. Antes da maior virada da história do seu povo, ela proclamou um jejum. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. Esther 4,16. A virada não aconteceu no palácio, mas no jejum coletivo. O decreto foi revertido porque o céu foi movido antes que a política fosse tocada. O jejum altera decretos invisíveis antes que leis visíveis mudem. Toda a virada espiritual começa no invisível, porque não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. 2 Coríntios 4,18. O jejum, ele fortalece essa visão espiritual. Ele te prepara para não se perder quando a virada acontecer rápido demais. Muitos querem viradas financeiras, ministeriais, familiares, mas não percebem que o maior risco da virada é voltar a confiar em si mesmos. O jejum quebra essa autossuficiência antes que ela volte a crescer. Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17:5. O jejum, ele realinha a fonte da sua confiança. A Bíblia mostra que quando o povo jejuava corretamente, Deus respondia com direção, proteção e reposicionamento. Então, nos humilhamos perante Deus e lhe pedimos isso e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8:23. O jejum não força Deus a agir. Ele prepara você para reconhecer quando Deus vai agir. Quando Deus agir. Há viradas que parecem atrasos porque exigem maturidade espiritual para não virarem quedas. O jejum acelera a sua maturidade. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. Hebreus 5,14. Quem jejua cresce rápido por dentro, mesmo quando tudo parece parado por fora. Quando a sua virada chegar, e ela chegará, você não estará apenas feliz, estará estável, não apenas emocionado, mas alinhado, não apenas aliviado, mas preparado. Quando a sua virada chegar, e ela chegará, você não estará apenas feliz e estável. Porque a maior virada da sua vida não será apenas uma mudança de cenários, não. Ela será a confirmação de que Deus trabalha em você antes de trabalhar por você. E quem passa pelo jejum corretamente não entra na nova estação carregando pesos antigos. Entre leve, lúcido e submisso. A virada não começa quando as portas se abrem. Começa quando você aceita se esvaziar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Esse é o princípio eterno. E você tenha hoje ânimo e força, sentindo o chamado do Senhor para falar contigo. E se para ouvir a voz de Deus você necessita jejuar, aceite esse convite de jejuar para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus Cristo, fico com essa palavra. Amém. Glória a Deus.